Amazias significa fortalecido por Deus. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jeoadã. Jeoadã em hebraico significa Yahvé tem prazer. Sua mãe era de Jerusalém. A Bíblia diz que o rei Amazias fez o que era reto aos olhos de Deus, mas não de todo o coração. Isso porque, embora ele tenha começado bem, terminou mal. Neste vídeo você vai saber o porquê. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do rei Amazias. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Assim que o rei Amazias se estabeleceu firmemente no trono, ele matou aqueles servos que assassinaram seu pai, o rei Joás de Judá, mas poupou a morte dos seus filhos, conforme está escrito na lei, o livro de Moisés, que os pais não morrerão por causa de seus filhos, nem os filhos morrerão por causa de seus pais, mas cada um morrerá por seu próprio pecado. Inclusive, se tiverem curiosidade sobre o rei Joás, temos um vídeo sobre a história dele aqui no canal. O link estará aqui na descrição. Mas enfim, o rei Amazias reuniu todos os homens de seu reino, de 20 anos para cima, e descobriu que eram 300.000 homens escolhidos, aptos para a guerra, capazes de manejar lanças e escudos. Ele também contratou 100.000 valentes de Israel por 100 talentos de prata, com seu próprio exército de 300.000 homens e o exército de mercenários que contratou. Ele pretendia reconquistar Edom, pois Edom, que era um tributo a Judá, havia se rebelado há muitos anos, durante o reinado do rei Jeorão, avô do rei Amazias. Um homem de Deus, cujo nome não foi mencionado, veio ao rei Amazias e disse: Ó rei, não deixes o exército de Israel ir contigo, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com todos os filhos de Efraim. Mas se queres ir, falo, sê forte para a batalha. Deus te fará cair diante do inimigo, porque Deus tem poder para ajudar e para derrubar. E Amazias disse ao homem de Deus: Mas que faremos pelos 100 talentos que dei ao exército de Israel? E o homem de Deus respondeu: O Senhor pode te dar muito mais do que isso. Então o rei Amazias ouviu a palavra do Senhor e dispensou o exército de mercenários que havia contratado de Efraim para voltar para casa. Por causa disso, os homens do exército mercenário ficaram com raiva de Judá e voltaram para casa com muita raiva. O rei Amazias tomou coragem e conduziu seu povo ao Vale do Sal para a guerra. Durante a batalha, Judá matou 10.000 edomitas e também capturou outros 10.000 vivos e os levou ao topo de uma rocha e os jogou do alto da rocha, e todos foram mortos. Enquanto o rei Amazias e seu exército foram para a guerra, o furioso exército mercenário que o rei Amazias se recusou a levar para a guerra, em sua raiva, invadiu as cidades de Judá, de Samaria e Bet-Horon, e matou 3.000 pessoas nessas cidades, e levou muitos despojos. O rei Amazias provou ser uma pessoa muito ingrata. Ele foi ingrato com Deus, assim como seu pai foi ingrato com o sacerdote Joiada. Depois que Deus ajudou o rei Amazias a derrotar os edomitas, ele pegou os deuses dos edomitas e os trouxe consigo para seu reino, e os estabeleceu como seus deuses e os adorou, fazendo oferendas a eles. Portanto, Deus ficou zangado com o rei Amazias e enviou a ele um profeta, que o repreendeu e queria que ele caísse em si, de que os deuses que ele havia adotado para adorar eram deuses mortos, que não podiam salvar seu próprio povo, os edomitas, da derrota. Então, por que ele deveria adorá-los?
Mas o rei Amazias silenciou o profeta e respondeu com ameaças de que o executaria se continuasse a repreendê-lo. A guerra entre Amazias e o rei Jeoás de Israel. O rei Amazias ficou orgulhoso por ter derrotado os edomitas. Em seu orgulho, ele aceitou o conselho de seus oficiais ou conselheiros para entrar em guerra com o reino do norte de Israel. Então ele enviou um desafio ao rei Jeoás de Israel. O rei Jeoás enviou uma resposta em uma parábola ao rei Amazias, dizendo: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Além da parábola, ele também aconselhou o rei Amazias que, embora tivesse derrotado Edom, não deveria deixar o orgulho dominá-lo e não deveria provocar problemas para si mesmo. O rei Amazias não deu ouvidos ao rei de Israel, e foi obra do Senhor que Deus o fez surdo aos conselhos para que ele fosse à guerra e fosse derrotado, porque ele e Judá haviam buscado os deuses de Edom. Eventualmente, os dois reis e seus exércitos se enfrentaram em um lugar chamado Bet-Semes, que pertencia a Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e cada homem fugiu para sua casa. E Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e o derrubou 400 côvados do muro de Jerusalém. Isso equivale a 182 metros, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. E tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se achavam na casa de Deus, aos cuidados de Obed-Edom. Ele também se apoderou dos tesouros da casa do rei, também com reféns, e voltou para Samaria. Contemporâneos do rei Amazias. O rei Amazias começou a reinar na época em que o rei Joás de Israel, filho de Jeoacás, reinou por 2 anos. A relação entre esses dois reis se deteriorou quando uma guerra aconteceu entre eles. O rei Amazias sobreviveu ao rei Jeoás de Israel, no reinado do rei Jeroboão II, filho do rei Jeoás. O rei Jeroboão II tomou a cidade de Ramate, de Judá, durante o reinado do rei Amazias. Na época em que Amazias foi feito rei, Hazael ainda era rei da Síria. Nada bom ou ruim aconteceu entre esses dois reis. O rei Amazias sobreviveu ao rei Hazael no reinado do rei Ben-Hadad, filho do rei Hazael. A morte do rei Amazias. Desde o momento em que ele se afastou do Senhor, eles fizeram uma conspiração contra ele em Jerusalém, mas eles o enviaram a Laques, e ali o mataram, e o trouxeram sobre cavalos, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.